acho que é importante a gente não depender de ninguém. Eu quero, né? Eu vou fazer por mim, né? Eu vou fazer por mim porque eu quero fazer, né? Você sabe que, assim, falando um pouquinho de mim, recentemente eu tive isso pra minha vida, porque eu sempre fui muito preocupada, assim, eu sempre falei assim, eu faço, depois dos filhos, que a gente deixa de ser um pouco a gente, né? E aí, não tem jeito, né? Falando um pouco pra não falar tudo, né? Então... E eu até coloquei esses dias no meu story, ser mulher, né, querer levar tudo nas costas e não precisa ser assim. Gente, quando eu escrevi aquilo, foi exatamente pra dizer sobre mim mesmo, que não precisa ser assim. Porque foi uma coisa que eu tive que meio que aprender. E o duro é a gente entender. Não é? Então eu acho que em casa, quando eu parei um pouco, né, porque eu sempre fui muito intensa aqui. Então, acho que todas nós, né, a gente quer ser muito intensa, né? Então, você fala assim, não, eu quero estar aqui, eu quero dar conta da casa, eu quero dar conta de estudar, eu quero dar conta do filho e do trabalho, do marido e da casa. E estar maravilhosa. Gente, mas que é isso, gente, né? É uma loucura. É uma loucura. Então, eu parei e falei assim, pronto, não, eu vou ver o que eu quero pra minha vida. E eu quero... Cuidar da loja, amo, é o que eu gosto de fazer e eu quero fazer. Minhas filhas, é tudo pra mim, minha casa, meu marido, sim, mas, gente, com empoderamento, porque pelo amor de Deus, não dá, né? Então eu falei assim, peraí, eu vou cuidar de mim. Então o que eu for fazer? Uma atividade física, ponto. Não é, Tess? Você pode falar pra mim? É a primeira coisa, né, que a gente pensa. Saúde não precisa? Me fala aí que você... Hoje, é tudo, a pandemia, né? eu acho que trouxe muitas coisas também. Trouxe muito ensinamento, né? Assim, total. Eu voltei a trabalhar na pandemia praticamente, né? Então, eu moro num condomínio, a academia fechou, né? As pessoas, quem não fazia atividade física, tava assim, como se estivesse fazendo, como se fizesse na vida, né? Tipo, gente, o que eu vou fazer agora? Então, começou a fazer atividade física, então eu tenho alunos que começaram nesse momento, e eu montei uma academia dentro da minha casa, no fundo da área externa, porque não podia usar academia, então eu montei uma estrutura mesmo, pus todo o material lá, e comecei a dar aula lá. Então ali, pelo menos olha, assim... Isso, usou oportunidade sim, também, ali né? eu falei, não, e agora? E quando eu vi, eu já estava com uma quantidade de alunos, eu falei, opa, peraí, mas aí agora também eu tenho que cuidar um pouco ali, também tem minha casa, meu filho que ainda precisa de mim. Eu acho que a gente precisa dessa pausa pouco assim, pra refletir, aí eu tava refletir, assim, fui né? pegando, falando, não falava não. Aí depois, agora 1 ano, eu consegui, assim, dar uma remanejada, né? Sim. Nos meus horários, porque eu também cuido da minha casa, meu filho depende de mim, né? Então, eu vi que eu precisava daquilo, mas eu também não precisava entrar exagerar, entendeu? Exagerar, ou fazer algo que não tava pra mim, né? Mas, sim. Porque tem a questão também da idade, dos seus afazeres em casa, o meu esporte que eu nunca deixei de praticar. Então, eu também pensei, não, tem que cuidar um pouquinho de mim também. Então, eu tirei um pouquinho o pé, mas eu tenho meus compromissos toda semana. Na pandemia, eu virei até ciclista, gente. Nossa, o cristamento de ciclista foi assim, ó, bum, disparou, né? Já vendi. Disparou. Porque era o ar livre. Não tinha mais bicicleta, não existia, não conseguia comprar bicicleta Não mais. conseguia, foi assim, que loucura. Quando eu vendia minha bicicleta, eu vendia assim, por R$1.000 a mais que eu comprei. Ganhou dinheiro. Olha isso. Porque foi assim um boom, todo mundo falou, o que eu vou fazer agora? Eu vou andar de bike. Porque não... Mas é gostoso, hein? É gostoso. Mas isso que a Tess falou é a oportunidade que ela usou para um negócio, né, também. Olha aí o empreendedorismo dela, né? Sim. Foi fantástico, porque Sem também dúvida. a gente ouviu pessoas assim, professores de academia, né, personal, que falou, mas e agora? A academia fechou, também não vou fazer. Todo mundo acordou, meu Deus, eu preciso cuidar da minha saúde, porque a gente se viu numa situação ali, gente, cadê a nossa saúde? Porque todo mundo tava naquela corrida desenfreada de empreender, né? E de repente, todo mundo fica doente, aquele medo de ficar doente, aí entra a oportunidade de empreendedorismo que ela fez. Todo mundo querendo se cuidar, é igual loja de bicicleta, vamos vender bicicleta. Vamos vender Bicicleta, falando da minha área, mas que Sim. a gente pode também falar da área de cada segmento de cada uma, na questão do comodismo, por exemplo, o personal, o professor que estava engessado dentro de uma academia, achando que só a possibilidade dele era só aquela, esse não tinha mais aluno. Aquele que só usa máquina,
precisa estar, não pode, o tempo que tem no ar-condicionado, né? Esse ficou sem aluno. Ficou sem aluno. Aquele cara lá, 30 anos, bonitão, fortão, ficou sem aluno. Ele não sabia o que fazer com o aluno embaixo de uma árvore, com elásticos, com material que a gente improvisava. Aí então, sai assim, na frente quem estuda. Sai na frente quem estuda. Aí eu falei, não, mas peraí, eu vou pegar e vou dar aula embaixo da árvore, eu vou dar aula no fundo da minha casa. Porque sabia o que fazer. Então, assim, com a experiência que eu tinha, assim, vividas lá atrás, né? Exatamente. Mas hoje a modernidade das academias novas, legal, ar-condicionado, bonitinho, então... Tem como eu digo, esse cara de 30 e poucos anos, ele nunca vivenciou nada. Porque eu dava aula numa época lá atrás, por exemplo, na frente do cemitério, que é onde a gente fazia um funcional, na época que a gente não usava nem esse termo, né? Sim. Mas a gente fazia as caminhadas, tinha umas escadas, eu usava todo o espaço da frente do cemitério, porque era um lugar que a gente tinha uma avenida e caminhava. E eu usava lá a escada, e usava as árvores, a gente na época não tinha o TRX, mas a gente improvisava com algumas coisas, algumas cordas. Eu fiz treino em casa. Então já existia isso, mas isso lá atrás, 94, entendeu? Sim. Então aí agora, hoje em dia, o que mais você vê é isso. Gente, eu fiz treino em casa na pandemia com um galãozinho de shampoo, galão de água, que tinha uns vídeos lá. Disposição. Eu peguei e fiz, gente. Você é assim, gente. Sim, né? Mas foi aí que eu comecei. Não, peraí, vou cuidar de mim. Comecei a olhar pra mim, sabe? Vou cuidar de mim, vou fazer atividade. Então eu tinha inclusive uma cliente, uma amiga maravilhosa. Ela falou, Andresa, vamos. Ela fazia chamada de vídeo. E eu lá fazia os exercícios, assim. Muito bem. Muito legal. Mas aí você vê, é tudo de se reinventar.